Bom, então vamos lá para esse artigo de hoje, um artigo científico show de bola de 2016, publicado pela revista The British Journal of Psychiatry, escrito por Samuel Jung e ele é da The Chinese University of Hong Kong, então foi um artigo feito em Hong Kong e publicado na Inglaterra no The British Journal of Psychiatry, intitulado Terapia Cognitiva Baseada em Atenção Plena versus Grupo Psicoeducação para Pessoas com Transtorno de Ansiedade, ensaio clínico randomizado. Então, basicamente, o que a gente já, pelo título a gente já sacou, tá ligado? Que é um processo interventivo, no qual eles vão utilizar a meditação, Mindfulness-Based Stress Reduction, né? Que é um tipo de, é um programa específico, perdão, e eles vão comparar a intervenção com a meditação com o que eles chamam de psicoeducação, que é a terapia cognitiva. E tem ainda um terceiro grupo, ele não menciona no título, tá ligado? Mas são 3 grupos, mas deixa eu ir à frente, senão eu fico me antecipando, beleza? Contextualizando, ele vai dizer o seguinte: a pesquisa sugere que um período de 8 semanas, que é o período de intervenção com a mindfulness, normalmente os programas são de 8 semanas, e 8 semanas, segundo a literatura, tem mostrado eficácia. Então, por isso, um período de 8 semanas de Mindfulness-Based Cognitive Therapy, né? Essa aqui é Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Pode ser eficaz para um transtorno de ansiedade generalizada. Então, aqui no caso, ele está contextualizando, dizendo assim, olha, a parada lá da meditação, que é o Mindfulness-Based Cognitive Therapy, já pela literatura, já se mostrou eficaz em relação ao transtorno de ansiedade generalizada. Ele contextualizou. Agora ele vai dizer o seguinte, beleza? Qual o objetivo aqui desse trabalho? O objetivo, para comparar as mudanças nos níveis de ansiedade entre os participantes com transtorno de ansiedade generalizadas, inscrito para o grupo de Mindfulness-Based Cognitive Therapy, grupo de psicoeducação ou cuidados habituais. Então, o objetivo é fazer a comparação das 2 intervenções, na verdade, né? Porque o terceiro grupo, que é o grupo controle, é um grupo que a gente não faz nada. Ah, tá, Pedro, mas por que a gente não faz nada no grupo controle? Porque o grupo controle, ele é um grupo que tem por objetivo simplesmente fazer a comparação de um grupo que não fez nada com um grupo que fez alguma coisa. Tá, não fiquei na mesa, não entendi nada. É porque o grupo que não fez nada, se o resultado der igual àquele grupo que fez alguma coisa, significa que aquilo que foi feito não valeu para nada, porque o que foi feito deu igual àquilo que não foi feito. Então, em resumo, não serviu, tá ligado? Então, por isso que se pega um grupo que não fez nada. Porque daí se pega esse grupo que não fez nada e se compara com aquele grupo que fez alguma coisa. Possivelmente vai dar diferença, tá ligado? Então, nessa diferença que a gente pode mensurar e dizer, então houve uma diferença. Então, mas quanto que foi essa diferença? Tá ligado? Aí a gente começa a ter as compreensões em relação às intervenções. Mas então são 3 grupos. Sendo que um grupo não faz nada, um grupo faz o psicoeducacional, que é a terapia cognitiva, e o outro faz a mindfulness, que faz a meditação, certo? Beleza? Mas vamos então à frente, ele vai dizer o seguinte, no método, certo? Ainda no método. Foram 182 participantes separados, né, por randomização. O que é randomização? Randomização é separar por sorteio. Então não é assim, eu gosto do fulano, então ele vai para aquele grupinho ali. Não, eu gosto do ciclano. Ciclano então vai para lá. Esse aqui eu não gosto. Então vou botar ele lá pro grupo controle, né, que não faz nada. Não gostei, vou botar no grupo controle. Não, você vai colocar, vai simplesmente ir tirando os números por sorteio e daí você vai colocando, obviamente alocando essas pessoas nos respectivos grupos. Existem programas, programas de computador que fazem esse trabalho. Então você insere o nome das pessoas lá naquele negócio, lá naquela bagaça, o próprio computador faz vamos dizer assim, ele mescla os nomes, etc. E daí ele, por sorteio, vai tirando os nomes a serem definidos nos grupos específicos. Beleza? Ele vai dizer o seguinte em relação à mensuração. Que a mensuração ela foi feita, então, antes da intervenção, nos 3 grupos, né? Então, todos os grupos foram mensurados anteriormente e passaram por uma bateria de testes bastante extensa para mensurar a ansiedade, para mensurar a depressão, para mensurar aspectos clínicos. Eu não trouxe hoje o nome dos instrumentos. Eu esqueci. Mas normalmente eu trago, é uma bateria bem extensa. Esse é um artigo que foi muito bem elaborado,
até para ser publicado lá no The British Psychiatric Journal, tem que ser um artigo muito, muito bem assim, metodologicamente tem que estar muito redondinho, senão os caras não aceitam, tá ligado? Então eles utilizaram uma bateria gigante de instrumentos de mensuração psicológica, né, para depressão, para ansiedade, aspectos clínicos, demográficos e blá 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 e blá blá blá. Foi bem intenso. Depois eles pegam todos esses dados do antes, do depois e no follow-up. Follow-up é na continuação. E quando que ocorreu a continuação? Quando que foi feito, então, a última mensuração? Após 6 meses. Então, antes da intervenção, logo após a intervenção e 6 meses depois, certo? No follow-up. E daí, como é que eles fazem análise disso? Eles utilizam modelos estatísticos. Aqui ele vai dizer o seguinte, que modelos lineares, mistos e tal, é a compreensão estatística, certo? Cara, esse é um universo, esse aí sai cobras e lagartos, tá ligado? Porque é uma matemática bastante densa, são estratégias que não é tão fácil de compreender, mas o que a gente precisa compreender é o resultado ao qual eles chegaram, certo? Que, obviamente, pressupõe-se que tenha validade, pelo menos validade, aqui nesse caso, estatística. Os modelos lineares mistos demonstraram significativo efeito de interação com P igual a 0,001, então é o índice de significância aqui. Cara, 0,001 é muito significante. É pra lá de bom, tá ligado? É maravilhoso, é maravilhoso. O estatístico, quando ele vê esse P igual a 0,001, assim, ai meu Deus, é muito significante e tal. Pelo menos é assim, mais ou menos, tá? Mas enfim, eles encontraram um índice alto de significância para diminuição da ansiedade para ambos os grupos de intervenção em relação aos cuidados habituais. Então, os cuidados habituais, que foi o grupo que não fez nada, só fizeram o cuidado habitual, que era o grupo controle, ele permaneceu, vamos dizer assim, mais ansioso do que os 2 outros grupos no qual foi trabalhada a meditação e a terapia cognitiva. Contudo, ele vai dizer o seguinte, efeitos significativos no 6º mês de acompanhamento foram observados para preocupação e sintomas depressivos e qualidade de vida apenas para o grupo de psicoeducação. Então, logo após as intervenções, tanto do grupo de meditação como do grupo da terapia cognitiva, logo após a intervenção, observou-se efeitos muito semelhantes. Entretanto, 6 meses depois, o grupo que trabalhou a terapia cognitiva ainda apresentava efeitos significativos, enquanto o da meditação não apresentou, certo? Queria muito que o da meditação tivesse apresentado, porque eu curto meditação, mas aqui é um trabalho científico que ele está dizendo assim, ó, havia uma expectativa que a meditação pudesse também manter seus efeitos após o 6º mês, mas isso não se verificou. Beleza? Ele vai dizer o seguinte, conclusões, esses resultados sugerem que ambas as intervenções, então meditação e terapia cognitiva, aparecem ser superior ao tratamento usual, treatment as usual, para a redução da ansiedade de sintomas. Então, tanto a meditação quanto a terapia cognitiva tiveram um efeito bacana, principalmente no momento final do processo de 8 semanas. Na continuidade, no follow-up, a terapia cognitiva se mostrou mais eficaz.